complicações. Eu já estou dentro de um nível. A atenção primária é prestada, por exemplo, eu sei que o meu pai e minha mãe são hipertensos, eu posso entrar no programa porque eu tenho um fator de risco genético, mesmo que eu não tenha a doença, né? Não vou fazer o acompanhamento porque para o programa você tem que ser hipertenso, mas tem algumas reuniões que são para familiares, para explicar os riscos, que o familiar tem que fazer o acompanhamento também, né? Justamente para tentar pegar essa primeira fase aí da atenção primária, onde a doença ainda não existe, tá? Então, é um recurso que a gente precisa estar atento. E por que a fisioterapia, então, é importante? Né? Só uma coisa para eu não esquecer, de falar da função renal, tá? É importante ter sempre uma atenção à função renal, tá? Dos hipertensos, porque é um dos órgãos-alvos de lesão, tá? Então, por mais que não tenha sintomas, o médico sempre pede exames que verifiquem a função renal do indivíduo, tá? É importante, tá? Todo hipertenso tem que ser acompanhado também na parte nefrológica, da nefrologia, né? Não necessariamente precisa passar no nefrologista, porque geralmente o SUS encaminha para o nefro quando o médico da família detectou um problema, tá? Mas o médico da família tem que pedir constantemente exames que indicam para ele se a função renal desse indivíduo tá correta, tá bonitinha, tá sendo mantida, tá? Então, ó, a atividade física, ela vai fazer uma prevenção bem importante, tá? Quem não tem hipertensão e que pratica a atividade, ele tem uma tendência de prevenir, né? De não ter, realmente de não desenvolver. E aqueles que têm atividade física um ponto de destaque para o tratamento, que é um tratamento complementar, né? É um tratamento não medicamentoso, que pode ser feito e que melhora, porque vai reduzir os valores da pressão arterial. Tá? Se eu tenho uma redução desses valores, eu, consequentemente, tenho uma redução de riscos, tá? De desenvolver as patologias secundárias que são desencadeadas pela presença da hipertensão arterial importante, tá? Então, o que é importante a gente denotar de tudo isso também? Eu sempre brinco com vocês que, assim, se a gente vai olhar, para olhar as estatísticas de morte mundial, eu brinco que tinha uma amiga minha que sempre brincava e eu falei para ela, eu vou roubartilhar a sua brincadeira. Ela falava assim, Ana, o mundo vai acabar em AVE infarto. Eu falava, aí eu comecei a verificar as estatísticas e falei assim, olha, Lu, você tem razão, né? Porque assusta o que a gente vê de mortes por doenças cardiovasculares, por doenças de AVC, infartos, né? A gente brinca de AVC e infarto, mas são o quê? São principalmente os complicadores, as complicações de hipertensão e diabetes, né? Então a gente fala assim, sempre que a gente tá brincando, a gente fala assim, ó, cuidado, né? Se cuida para não entrar para a estatística, não entrar para o grupo de AVE e infarto. Cuidado aí para. E a atividade física é um dos fatores que conseguem melhorar isso, tá? Eu brinco que conseguem segurar a gente fora da estatística, fora da curva, né, de estatística. Então, a falta de atividade física, ela aumentou o risco para se ter infarto, tá? Era um fator que de secundário passou a ser primário. Ou seja, é fundamental praticar uma atividade física para manter a saúde cardiovascular e evitar os infartos da vida, né? Então, o fisioterapeuta, dentro da atenção básica, quando o gestor opta por fazer a inserção do educador físico, o educador físico pode fazer esse partilhamento também da atividade, tá? Quando não tem, quem acaba assumindo esse papel de prescrição da atividade física somos nós, como fisioterapeutas, tá? Então, a gente vai indicar exercícios e coisas que possam ser feitas justamente para prevenir
essas complicações da hipertensão. Tá? Além disso, a gente sempre vai orientar e vai encaminhar, se for necessário, para as alterações de hábito. Por exemplo, o tabagismo. O tabagismo é um hábito que, né, é um vício que tende a aumentar a pressão arterial, que tende a desenvolver doenças pulmonares e cardiovasculares. Tá? O SUS disponibiliza tratamento para cessação de tabagismo gratuitamente. Tá? Então, às vezes, é dizer o quê? Ó, tem indicação, né? Vai procurar. Então, encaminha para que ele faça esse tratamento, para que ele receba aquelas adesivinhos lá de nicotina, para que ele passe com o psicólogo, para que ele tenha um atendimento amplo, para eu fazer uma prevenção, uma mudança de hábito de vida. Tá? Então, são alterações que são importantes e que nós, como profissionais, que estamos vendo o paciente como um todo, devemos fazer também. Tá? E o diabetes? Como é que se comporta essa questão? Tá? Ela é também uma doença extremamente prevalente e que também traz uma grande mortalidade. Mortalidade por diabetes no mundo inteiro é alta, tá? Por complicações, né? Vamos dizer assim. Pelas complicações que o diabetes pode trazer, eu tenho uma alta mortalidade. Na rede de assistência à saúde, né, dessas pessoas com doenças crônicas, então no SUS, a gente tem vários profissionais envolvidos no cuidado com pacientes com diabetes, tá? Então, uma das preocupações do Sistema Único de Saúde é inserir esses pacientes hipertensos, diabéticos, em sistemas de atendimento e acompanhamento que funcionem. Esse sistema tem um investimento grande, financeiro, de equipe, tudo. De tempo, de planilhamento, de como que a gente vai fazer, de repensar modelos. Por quê que isso acontece? Porque é mais econômico para o SUS eu manter adequado o paciente com hipertensão e diabetes acompanhado para que ele não sofra complicações, ele vai me custar menos, mesmo que eu faça um grande investimento, o investimento ainda vai ser menor do que eu ter que lidar com as complicações. Ainda vou gastar menos. Então, a primeira situação é pensar, se eu economizo no atendimento, isso não quer dizer, gente, que o SUS vai deixar de prestar atendimento para aqueles que precisarem da atenção complexa, tá? Não, ele vai prestar esse atendimento na atenção mais complexa, que é a terciária. Porém, a tentativa sempre é, se eu conseguir economizar o dinheiro que seria gasto na atenção terciária, eu consigo investir mais na atenção básica e eu ainda assim evito que o paciente tenha uma complicação tão grande que vai afetar a qualidade de vida dele. Então, eu estou fazendo um grande negócio para todo mundo. O paciente fica bem, o governo economiza dinheiro e todo mundo fica feliz, tá? Isso é importante. Como que nós, como fisioterapeutas, conseguimos contribuir, então, para essa questão do controle da diabetes? Assim como para o controle de hipertensão, tá? Para o controle de diabetes também, a gente vai utilizar a atividade física para prevenir, né? Vai ensinar os cuidados. Então, assim, sim, a gente pode dizer para ele assim, olha, você tem que tomar cuidado, você tem que inspecionar a pele do seu pé, você tem que olhar entre os dedos, você tem que secar bem, porque muitas vezes a sensibilidade, ó, podem existir comprometimentos neurológicos que vão afetar tanto a parte sensorial quanto a motora, que ele não tem a percepção. Se ele não tiver a percepção, ele pode fazer uma ferida que não vai ser cuidada. Se não cuidada, ela pode infeccionar. Se ela infeccionar, ela pode levar para uma infecção ainda maior e pode chegar a uma amputação? Pode. É muito sério. Tá? Então, por exemplo, a gente faz todas essas orientações, ó, em relação à prevenção do pé diabético.
que é importante. Tem uma amiga que até deu aula aqui com a gente, que ela tem um trabalho muito interessante sobre a questão da alteração da neuropatia periférica, né, do pé diabético, a atuação da... Ela fez a tese dela de doutorado, que é bastante interessante. Então, a gente tem recursos fisioterapêuticos para fazer prevenções em relação a isso, né, para verificar e tentar corrigir, muitas vezes, vai pôr uma palmilha para melhorar a pisada e evitar que ele tenha, né, um atrito maior naquela área do calcâneo e de repente forme uma ferida. Sim, a gente pode ter estratégias aí que a gente consiga cuidar para, por exemplo, prevenir esse tipo de complicação, tá? Então, ó, uma das primeiras questões da abordagem do físio no hiperdia é o quê? Avaliação. Tudo, gente. Tudo na vida de um fisioterapeuta é uma boa avaliação, tá? A gente tem uma questão importante que uma boa avaliação norteia um bom atendimento. Se eu não avalio direito, tá? Eu não consigo, né, ter essa questão importante aí e a gente não vai ter um cuidado tão bom, uma assistência tão boa, tá, para esse paciente. Então, é fundamental que a gente faça uma boa avaliação, tá? Essencial. Primeira questão de uma avaliação bem feita é eu fazer coleta de dados individuais. Tem que saber história, tem que saber o que aconteceu, tem que fazer uma ficha de avaliação que a gente chama de semi-estruturada, né? Com que trabalha, quais são os hábitos de vida, como é que descobriu que tinha doença, há quanto tempo trata, que remédios que toma, por que que faz, tudo isso precisa ser muito bem perguntado, muito bem questionado, muito bem estruturado e anotado, registrado no sistema. Eu fiz uma avaliação, eu preciso registrar essa avaliação, né? Para que mesmo que eu não esteja, por quê? É importante entender o quê? A gente tem algo sério dentro do SUS, que é assim, nem sempre eu vou ficar pro resto da vida dentro daquela equipe naquela UBS. Dentro do SUS, por exemplo, eu posso migrar para outra UBS, eu posso atender numa outra região. E aí vai vir um outro físio que vai ser designado para aquela região. As informações, elas não podem ser perdidas, né, gente? Afinal de contas, também é cansativo contar a história toda vez, né? Aí fica aparecendo telemarketing, que a gente liga para reclamar lá da NET e fica 3 horas falando com 50 mil atendentes, contando a mesma história do começo até o fim, e ninguém resolve o meu problema. Então, eu tenho que fazer uma avaliação bem feita e eu tenho que registrar isso, né? Eu tenho que deixar isso em algum lugar marcado, porque e se eu tiver que ser transferida? E se eu tiver que sair? E se tiver que... O que vai ter que acontecer? O colega que vai chegar para assumir o meu lugar, ou seja, o que for, ou eu tirei férias, e ele vai acompanhar, ele tem que ter um histórico desse paciente. Não pode ser uma coisa assim... Daí vai lá, toda vez que vai um diferente atender, vai, de novo, conta a mesma história, de novo, de novo. Você pode até confirmar alguns dados, né? Eu vi na ficha do senhor que faz 3 anos, não é? Que o senhor descobriu que tem a diabetes? Sim, né? Mas também já mostra, quando você faz isso, por exemplo, para o participante do programa, que ele é importante. Você fala assim, olha, ela foi ver a minha história. Ela não chegou aqui sem saber nada de mim. Né? Isso já é uma formação de vínculo, já é uma questão para ele ter um vínculo de confiança com você, tá? Então, isso é bem legal também para a gente sempre lembrar, tá? Outra questão, avaliação clínica que tem que ser feita, né? Avaliação física propriamente dita, vai verificar altura, peso. Isso depende, às vezes a gente faz, às vezes a nutricionista faz, tá? Depende da equipe. Se de repente a nutricionista só vai conseguir passar para ver aquele paciente
3 semanas depois que ele iniciou no programa, eu vou ser a primeira pessoa a atender ele. Ela fala assim, não, Ana, você colhe os dados para mim? E a gente colhe os dados, verifica a altura, calcula o IMC, deixa lá anotado bonitinho, tá? Então, o que a gente considera, ó? Normal, um IMC de 18,5 a 24,9, tá? Sobrepeso de 25 a 29,9, obesidade grau 1 de 30 a 34,9, obeso grau 2, 35 a 39,9 e grau 3 acima de 40 ou igual a 40. Tá? Detectei isso, eu vou avisar na minha estrutura de equipe. Olha, Nutri, não tem jeito, você vai ter que trabalhar essa pessoa para ela não piorar, né? Para ela conseguir reduzir esse peso, para a gente ter uma avaliação, uma condição melhor para que ela consiga, por exemplo, participar dos programas de atividade física. Agora o sobrepeso dela tá tão importante que além de ser diabética, ela tá tendo dores nos joelhos, ela tá tendo dificuldade de caminhar. Então a gente tem que colocar toda a equipe para trabalhar junto para aquela pessoa se desenvolver e melhorar, tá? Ter melhor qualidade de vida. Inspeção. A gente precisa olhar como é que tá a pele, precisa verificar se tem úlceras, se tem queimaduras, se tem bolha, se tem qualquer coisa. Verificar a circulação desse paciente. Perfusão, ver se tem edema, se tá inchado, né? Se a hora que a gente aperta um pouquinho o dedo, logo volta a cor, ou se fica aquele dedo pálido por muito tempo, demora para a circulação melhorar, tá? Os testes de sensibilidade, para dizer assim, não, olha, não tem alteração de sensibilidade, então não desenvolveu ainda a complicação do pé diabético, tá? E todos os nossos testes de força muscular, amplitude, teste funcional, tudo isso vai ser visto dentro da minha avaliação como fisioterapeuta, tá? Então a gente precisa fazer tudo isso, ok? Tudo bem, gente? Dúvidas? Podem perguntar se tiverem dúvidas, ok? Ok, tudo tranquilo. Então tá bom. Ó, os exercícios, eles servem para quê? O principal objetivo do exercício no programa Hiperdia é controlar a pressão e a glicemia. Tá? Geralmente, como em algumas situações, esses exercícios são feitos até em grupos de pessoas, a gente sempre vai priorizar os exercícios aeróbicos, mas que sejam leves ou moderados, tá? Que são os mais indicados, tanto para controle de pressão quanto de glicemia, tá? Como que tem que ser feito? Para ter algum resultado efetivo, gente, de exercício em relação à pressão e glicemia, isso precisa acontecer pelo menos 3 vezes por semana, tá? Tem que ter uma duração de no mínimo 30 minutos, para que eu tenha um efeito realmente hipotensor e de redução de peso, tá? Outra questão importante é o controle da respiração durante o exercício. Quando eu peço para o paciente fazer exercício, eu tenho que estar atento se ele está fazendo uma respiração correta. Se ele não está fazendo apneias durante a execução dos exercícios, porque a apneia pode fazer subir a pressão, tá? Então, assim, ó, seu José, vamos lá, respira bonitinho, não esquece, puxa o ar pelo nariz, né? Respira fundo, tá? A utilização das dietas hipossódicas, a gente sabe que é importante, né? E no caso da diabetes, as também com menor teor de açúcar, né? E é importante que todos os procedimentos sejam feitos de forma individualizada em relação à avaliação, principalmente, tá? Depois eu posso até fazer atendimentos em grupos, mas num primeiro momento, e se for necessário, se durante a avaliação eu percebo que assim, olha, realmente não vai dar para trabalhar esse paciente em grupo. No primeiro momento, eu tenho que fazer uma avaliação e eu tenho que verificar o quê? Ele consegue ir para um grupo de atendimento para fazer o exercício ou ele tem que fazer individualizado, tá? Algumas vezes a gente inicia da forma individual e depois coloca esse paciente nos grupos de atendimento, tá? Uma questão importante que contempla, né,
o atendimento em grupo é a interação, né, gente? Seres humanos, né? O homem não é uma ilha, então ele não consegue viver sem interação, sem socialização. É importante, muitas vezes, dentro desses convívios, eles têm essa interação e isso é bom. Também já melhora o aspecto psicológico, muitas vezes melhora a questão já de depressão que ele já vem apresentando, tá? Então é bem legal que a gente traga essas interações também. Tudo bem, gente? Tudo bem, Bru. Ok, Tudo. perfeito. Então vamos lá. Eu vou agora pausar a gravação para a gente assistir alguns vídeos para ilustrar, tá bom? Que a gente conversou até agora. Depois eu passo os links de todos os vídeos que eu usei em aula, tá?